De hoje é a cachaçaria Altemar Dutra, não está em construção, em conserto. Ao chegar ali, Pedro começou a comprar alimentos, só que em grandes quantidades, gerou uma desconfiança. Joca Bernardes, que era coiteiro de Puriço, desconfiou e foi denunciar ele à polícia de Piranhas. Chegou na delegacia, chamou o policial, era o sargento Aniceto Rodrigues. E disse ao sargento que apertasse Pedro, que ele estava coitando do Lampião. O sargento, então, foi dado para o correio, mandou o seu Valdemar Damasceno enviar um telegrama para Dalmiro Gouveia para avisar para o tenente João Bezerra. Tenente João Bezerra da Silva, pedra de Dalmiro, boi no pasto, tudo certo, vem um jeito. Ao tenente vem Dalmiro. O sargento foi na feira, pegou um caminhão e disse: eu vou até a cidade de Canapi, no estado de Alagoas. O Lampião está para lá. Essa informação foi enviada para Pedro de Cana. Ao chegar aqui, ele entrega os alimentos, a cachaça, capitão, mas a cara está indo para Canapi. O Lampião ficou despreocupado e eles começam a farrear a noite toda. O sargento Aniceto não foi para Canapi, foi destinado a Dalmiro. Ao chegar no Riacho Seco, ele se encontra com as volantes. Vem para Piranhas num caminhão V8 da Ford. Ao chegar na antiga Lagoa da Mulata, atual Piranhas Nova, onde fica o comércio de Piranhas de cima, eles descem a pé até um centro histórico de Piranhas. Aí quando foi já à noite, eles pegaram 3 canoas, amarraram uma na outra e desceram a remo as águas do Velho Chico. Ao chegar na fazenda Remanso, próximo, quase em frente ao espaço Angicos, eles encostaram essas canoas. Aí 2 policiais foram entre montes, pegaram o Pedro, trouxe ele para a fazenda e começaram a torturar ele. Furar ele assim na costela, aqui por detrás da orelha. Só que ele conta, eu não sei onde tá Lampião. Duval, meu irmão, ontem estava com ele deve saber. Aí vieram aqui para Sergipe. Quando chegou lá embaixo na fazenda Angicos, na casa da mãe, eles puxam o Duval dentro de casa. E começam a apertar o Duval. Duval relata que ele estava aqui. Eles pegam o Duval e Pedro e sai subindo aqui no dia 27 de julho de 38, à noite, chovendo, sem trilha. Chega no alto, libera o Pedro, desce com o Duval e se divide em 3 volantes. O Lampião Maria Bonita estava mais ou menos aqui, ó. Outros ali, e ali dentro tinha armas e munições por conta da chuva. O bando do cangaceiro, por nome de Zé Sereno, estava aqui em cima. O Lampião se acordou de manhãzinha, por volta de 5 horas da manhã, já no dia 28. Fez o que tinha que fazer, fez algumas orações. Depois o cangaceiro amoroso foi buscar água ali embaixo, a 80 metros daqui, no poço do Tamanduá. Foi lá, pegou água. Quando ele abaixou para pegar água, um dos policiais do Hospital Francisco estavam lá vigiando o poço. O policial, por nome de Abidão, então dá 2 tiros no cangaceiro amoroso, só que erra. O cangaceiro pega descendo, correndo para o rio. Ao ecoar esses 2 primeiros tiros, a volante do Hospital Francisco estava posicionada aqui em cima. E recebe os cangaceiros a bala, atingindo o Lampião na barriga e no peito ele cai. Então o tenente começa a tirar daqui e os policiais do poço começam a subir atirando. Panta de Godói acerta a Maria Bonita com 2 tiros. Arracha ela até ali à frente e acaba matando ela, arrancando a cabeça dela, ela ainda viva com um facão. Aqui tinha 36 cangaceiros, escaparam 25 e morreram só 11. Dos 11 que morreram 2 cangaceiras, Maria Bonita e a famosa Heredina, que morreu aqui subindo com um tiro na nuca. Amoroso foge do poço, descendo para o rio, e 24 fugiu aqui subindo esse riacho, essa grota. O sargento Aniceto não conseguiu fechar essa parte de cima. Segundo ele se perdeu. Por isso aqui ficou aberto. Adrião Pedro de Souza, ali foi o único policial que morreu aqui no dia do massacre, com 23 anos de idade. Essa homenagem foi feita em 2012, no dia 1º de março, pelo professor Antônio Vilela, que faz parte hoje do grupo de pesquisa do cangaço de Pernambuco. Uns falam que foi a própria polícia que matou ele. Fogo amigo. Ele estava brigando por pertence, nem cachorro e gato, e o tenente mandou matar ele. Já os policiais disseram não. O cangaceiro elétrico estava baleado ali em cima e conseguiu atirar e matar ele e balear o sargento Guilherme. As cabeças dos cangaceiros foram cortadas aqui, os corpos ficaram aqui. Então as 11 cabeças vão de barco, lá do porto até o porto de Piranhas, passam na casa do tenente e depois ficaram expostas nas escadarias do Palácio Dom Pedro II, que hoje virou a Prefeitura Municipal de Piranhas. Aí foi tirada aquela famosa foto por João Damasceno Lisboa, e de lá as cabeças descem um cortejo macabro até chegar em Maceió. Fica no necrotério do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Então, dessas 11 cabeças, 9 cabeças foram enterradas em Maceió, provavelmente está no cemitério da Piedade. A de Lampião Maria Bonita foi para Salvador, para o Instituto Médico Legal Lina Rodrigues. Ficou lá até 1969, quando foram enterrados no cemitério Quinta dos Lázaros.
Lampião morreu com 40 anos, Maria Bonita morreu entre 27 e 28 anos de idade. Ela teve 4 gestações, perdeu 3 e conseguiu ter uma filha de Lampião por nome de Esperdita Ferreira. Está viva hoje, tem 93 anos, está lúcida e mora aqui na capital sergipana, na cidade de Aracaju. Em 2012 ela conseguiu na justiça, pelos direitos humanos, de pegar a posse dos crânios dos pais dela e foi trazida de Salvador para Aracaju. Com o tempo ela mandou para a USP para restaurar esses crânios e já devolveram a ela. Então, esses crânios se encontram lá em Aracaju, onde ela mora. 11 corpos e um mistério. Até hoje os corpos dos cangaceiros não foram encontrados. Eles ficaram aqui podres, sem cabeças. A polícia de Aracaju chegou aqui de barco, veio pela cidade de Propriar. Aí analisou os corpos, cobriu com areia e no dia 5 de agosto aparece um jornalista chamado Merquil de Jarrocha, que veio de Piranhas numa canoa de tolda. Ele tirou foto desses corpos e fez um livro chamado Bandoleiros das Caatingas. E nesse livro ele vai relatando como foi que ele encontrou esses corpos. Muita gente acha que esses corpos estão enterrados nessa fazenda, outros acham que a água levou e foi tudinho para o Rio São Francisco. Certo? Aí em 2013, o professor Leandro Duran, professor da Universidade Federal do Sergipe, ele fez um grupo de pesquisa chamado Arqueologia do Cangaço, que começou a escavar algumas áreas dessa fazenda para ver se encontrava esses corpos, mas não encontraram nada. Até hoje ninguém sabe onde estão esses corpos. O cangaço praticamente acabou com o Lampião. Sobrou 2 bandos, o de Ângelo Roque, o famoso Labareda, e o de Curisco, conhecido como Diabo Louro. Ângelo Roque se entregou com o indulto do governo da Bahia. Os que fugiram aqui, muitos morreram com confronto com a polícia, outros se entregaram com o governo do indulto que o governo da Bahia deu. Já Curisco, ele acaba morrendo já em 40. Ele resistiu da anistia de Getúlio Vargas, dando perdão a ele. O bando dele se entregou, nele de Dadá, a mulher dele se entregaram. Morreram na Bahia, no município da cidade de Barra dos Mendes hoje, a antiga fazenda Pacheco. Dadá ainda teve 3 filhos de Curisco, Silvio Bulhões, que morreu em 2024, Maria Celeste, 2025, e Maria do Carmo, esse ano, 2026. Esse passado, dia 14 de maio. Por isso, Dadá ficou presa, pegou anistia, teve que amputar a perna por conta de um tiro, foi para Salvador, virou uma grande costureira muito famosa e era amiga de Jorge Amado. Morreu em 94 com 78 anos de idade. O final dos coiteiros, o primeiro a morrer foi Pedro de Cândido. Ele morreu por morte matada. Mataram ele em Piranhas no dia 22 de agosto de 1941. Sabino matou ele a facadas, ali na região do Canto, que é a divisa entre a Vila dos Pescadores e o Centro Histórico de Piranhas, ali onde fica hoje o campo de futebol lá do Centro Histórico. Quando você vai ler naquela casinha lá de barro lá embaixo, tem lá a foto dele. Foi confundido com lobisomem. Quando fala lobisomem, não é o lobisomem folclore, que nem o Saci Pererê, que nem o Nego d'Água, não. Ali se refere a quem? Ao Ricardão. Ele tinha relações extraconjugais com mulher casada. Muito atribui isso por conta que ele foi morto. Aí já é Duval, não. Duval, ele foi para Entre Montes, passou um tempo lá, depois se mudou aqui para Poço Redondo, que é uma cidade aqui vizinha Canidé. Virou prefeito por 3 mandatos da cidade. Saiu da política, os filhos dele entraram na política, virou vereador ainda, que tirou muito voto, só que ele morre em 2003, morreu de doença, com 83 anos, aqui em Poço Redondo. E já o Joca Bernardes, aquele cabra, que era coiteiro de Curisco, apesar de ser coiteiro, ele entrega a Pedro, pelas contas, e acaba entregando o Lampião, findou morrendo pela boca, com câncer de boca, porque ele fumava demais. Morreu sozinho, a mulher deu um cano nele, foi embora, porque ele não aceitou uma proposta que a polícia deu a ele, e morreu em 1975 na cidade de Piranhas. Essa placa aqui é homenagem aos cangaceiros. Foi feita pela Prefeitura de Poço Redondo. O Rio São Francisco divide os estados, Sergipe, Alagoas. E esse riacho divide os municípios de Sergipe. Desse lado fica Poço Redondo, desse outro fica Canidé de São Francisco. Só que a cidade de Poço Redondo é mais antiga. Ela nasceu em 1953. Aqui foi colocado pela Prefeitura de Poço Redondo, no dia 28 de julho de 1998, certo? Essa data aconteceu a primeira missa aqui. Todo ano, dia 28 de julho, tem 2 missas aqui campais. Essa missa foi fundada pela Prefeitura de Poço Redondo. Na época o prefeito era Frei Enoque. E pelo Washington Rodrigues, que é um dos donos do restaurante antigo, certo?
Aí colocou aqui, tá os nomes dos cangaceiros, só que tem 4 nomes que estão errados aqui nessa placa. Moeda, Alecrim, Pochete e Marcela. Esses 4 nomes, eles foram colocados por colocar, porque estão errados, certo? Ficou 4 cangaceiros que morreram aqui, que até hoje ninguém sabe quem são o nome desses cangaceiros, certo? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? engraçado que tem algumas notícias obscuras, mas e os familiares, os descendentes, né? Não deram depoimento, não falaram De quem? nada. Os Ah, cangaceiros? desses aí que... Os alguma ex-cangaceiros informação que não se fugiram sabe. estiveram aqui anos depois. Sila, teve 3 vezes daqui, foi uma das que fugiram, aqui subindo o riacho. Alguns policiais, como o seu Elias, entre outros, que estiveram aqui no massacre. Os outros cangaceiros homens, como Candeeiro, Balão, Criança, eles estiveram aqui nos anos 90, 96, 97, dando entrevista a Paulo Gastão. A senhora hoje encontra no YouTube, no canal de Ederval Nogueira, tudo isso. Lampião é de que estado? Pernambuco, É da pernambucano. atual cidade de Serra Talhada. Ele é pernambucano, casou com uma baiana, morreu em Sergipe pela volante alagoana. E a baiana botou gaia nele mesmo? Não, existia essa hipótese por questão do Sabonete, porque o Sabonete era o guardião dela, né? Mas nem ela levou ponto, ele levou ponto, nem Lampião era gay, e nem Lampião morreu em Minas Gerais, como a gente fala. Morreu em Minas. Não, morreu não. Lampião morreu em Sergipe. O que foi que deu errado? Deu errado porque a volante não conseguiu fechar aqui. Então, se a volante se perdeu, né? Se a volante conseguisse fechar aqui, é de sargento Aniceto, Tinha pegou matado todo possivelmente ter mundo. matado Tinha todo mundo. matado todo mundo. Se perdeu, foi desprovido de coragem. Eis a questão. Aí ninguém sabe. Ninguém sabe. Sim, obrigada. Que Obrigado aula, a né? vocês. Sim, Então, obrigado. cangaço não começou com Lampião, Lampião. e nem Lampião vira cangaceiro por conta da morte do pai. Ele foi o mais famoso. O mais famoso, certo? Se juntou com o por sistema, conta do sistema. do sistema. Inteligente.